noite. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos abrir aí no livro de Salmos. Aleluia. Salmos de número 138. Você que está em casa nos assistindo, eu quero cumprimentar você e toda a sua família com a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 138. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a sua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia, coloque aí no seu assento, põe a mão no seu coração nessa hora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor aqui nesta hora. Viemos aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor e trazer a Ti, ó Deus, a adoração, Pai, ao qual o Senhor se alegra e é digno de receber, merecedor, Pai, da nossa adoração, do nosso cântico. Eu quero nessa noite, Pai, te agradecer pelo dia que o Senhor me concedeu, por esse dia que o Senhor proporcionou, não só para mim, mas para todos os meus irmãos aqui em Cristo Jesus. Nós aqui estamos diante do Senhor nesta hora. Contempla, Pai, aqueles que estão, ó Deus, ali nas suas casas, Pai, ali nos hospitais, Deus, em qualquer lugar que agora, nesse momento, eles se encontrar. Guarda, ó Deus, e abençoa, Pai, no nome de Jesus. E aqui, Pai, receba a nossa adoração, porque cremos que o Senhor é Deus, acima de tudo. E, Pai, em nós, o Senhor derrama da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Quão grande é o Senhor! Te louvaremos, Pai, de todo o nosso coração, e na tua presença daremos adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu chamo aqui o coral de louvor, para estarmos entoando louvores ao nosso Deus. Amém. Amém, Jesus. Vamos abrir lá, cantar o louvor 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca
Aleluia, Jesus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. No livro de Salmos, vamos começar o Salmos de número 103. 103.
Salmos de número 103. E nós vamos começar a ler o texto a partir do verso de número 10. Salmos de número 103, a partir do versículo de número 10. O texto começa dizendo: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Eu quero começar com esse texto. Pai, conceda, Deus, ao pregador aqui dessa noite sabedoria e graça para trazer aqui uma palavra à tua igreja, Pai, que necessita dia após dia ouvir, ó Deus, e tomar posse de cada verdade das suas escrituras. Assim como ela, também sou eu, que preciso do Senhor, e peço a Ti, Pai, que tenha sobre mim bondade, misericórdia e graça, porque nada sou, Pai, sem o Senhor, mas com o Senhor posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Amém. Por isso eu quero também estender, ó Deus, essa oração aos meus irmãos que se encontram aqui e aos que estão nos assistindo nessa hora. Sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor nós temos a força necessária para sobreviver e resistir o dia mau e cantar hinos da vitória, porque o Senhor é bom e assim a sua bondade dura de geração para geração àqueles que o temem. Eu louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, irmãos, falando sobre a bondade de Deus. E nessa bondade, o texto que eu comecei diz que Ele não nos tratou segundo as nossas, aliás, segundo os nossos pecados. Irmão, Deus, na sua bondade, aí eu quero que cada vez mais vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Deus, na sua bondade, Ele poderia nos tratar como realmente nós merecemos, porque outrora, irmãos, nós fomos obra da criação dele, amém, queridos? Amém. Quando Deus formou a mim, formou a você, quando Ele nos formou a uma imagem e a uma semelhança de quem, meu irmão? Deles. E se Ele nos formou a uma imagem e a uma semelhança dele, é porque tudo que é nele, tudo que tem dele é bom. Naturalmente, eu e você éramos para ser melhores. Mas por que nós não somos? Porque nós entramos no pecado oriundo daquele que pecou no início da criação do mundo. Nós fomos fruto de um resultado de pecado, a começar de uma desobediência. Amém, queridos? Amém. Porque ali Deus constituiu um Éden, deu tudo que necessitava, mas deixou uma ordem para que não comesse de um fruto, da qual traria ali uma grande maldição, e nessa maldição o pecado propriamente constituído. Mas assim, não deram ouvido ao que o Senhor disse, desobedeceram a instrução do Criador, e nós fomos parte desse preço pago por uma desobediência lá no Éden de Adão e Eva. Isto não quer dizer que Jesus não venha para poder reverter, porque Jesus veio para redimir o meu, o seu e os nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. E o texto começa dizendo: olha, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por que Ele fez isso? Primeiro, porque Ele tem um amor grande por cada um de nós. Segundo, Ele demonstrou desse amor dando o Filho dele para morrer no meu, no seu e no nosso lugar, manifestando assim uma grande bondade para comigo e para com você. Amém? Amém? Então hoje nós somos aqui um resultado da bondade de Deus. Porque se não fosse através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, irmãos, sobre nós era para estar uma ira grande, tamanha e pesada, que ninguém impediria esse tratamento. No entanto, Deus não nos trata com ira, mas Deus nos trata com amor. Vocês conseguem sentir isso? Amém. Deus trata o seu povo com amor, mas não quer dizer que Ele tem ira, mas não é sobre isso que eu quero dizer no momento. Eu quero dizer que Deus trata o seu povo com amor, porque no amor de Deus Ele nos ama
independente do que fomos e mais ainda do que fizemos, porque para Deus importa agora o que você é. E eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado: meu irmão, para Deus importa agora o que você é. Tem gente que traz sobre si, na altura do campeonato cristão que vive, uma culpa de falando assim: olha, eu fazia, eu dava trabalho, eu era ruim, eu era mau, eu era maquiavélico, eu fazia tanta coisa ruim, como se aquilo fosse fazer currículo e sentido para os dias de hoje. Olha, meu irmão, tudo que fomos, o Senhor já lançou no lado do esquecimento. Agora para Deus importa o que agora nós somos. E eu quero dizer que você é a igreja viva do Senhor aqui nessa terra. E aqui, irmãos, em Salmos de número 100, acompanhem comigo, aí no verso de número 5, Salmos de número 100, a partir do verso de número 5, a palavra do Senhor diz: porque o Senhor é bom. Olha a justificativa que ele está dizendo aqui na linguagem do salmista: porque o Senhor é bom e eterna é o que, irmãos? A sua misericórdia e a sua verdade. O que ela faz? Ela estende-se de geração a... Que ano que nós estamos vivendo, meu irmão? O ano da colheita. Então vai chegar a colheita da geração nossa sobre a verdade de Deus, aquele coração que é, aquele coração que está sendo tudo que o Senhor não quer que seja. Logo, eu estou profetizando aqui nessa noite: haverá conversão lá, meu irmão. Haverá conversão na vida daquele, haverá conversão na vida aquela família, aquele vizinho, aquela parentela receberá da vontade de Deus a conversão em Deus Pai, a conversão em Deus Filho, a conversão em Deus Espírito Santo. E nós justificaremos dizendo: tudo isso aconteceu por um único motivo: porque Deus é bom. Simples assim. Porque Deus é bom. Mesmo com a maldade que ele fez? Sim. Mesmo com a maldade que ele fez. Mesmo com o estrago que ele causou? Sim. Mesmo com o estrago que ele causou. Mesmo com aquela ignorância e violência que ele me teve e me fez? Sim. Mesmo com tudo isso. Mas me dá uma prova. Volta comigo em Salmo 103, verso de número 10. E o Senhor vai responder: não nos tratou segundo os nossos pecados. E o que mais? Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Mas por que isso? Verso de número 5, Salmo de número 100. Porque o Senhor, Ele é bom. E quando a gente entende essa realidade, a gente passa a viver uma vida cristã mais leve, com uma consciência renovada de que o Senhor, Ele é bom não só em nós, mas também Ele é bom através de nós, porque a palavra dEle em nós chega naquele que ainda não conhece Ele. É por isso, meu irmão, que você é testemunha de Jesus. Você não é a igreja de Cristo? Então você é a testemunha de Jesus. E na testemunha de Jesus, você não vai falar de você, você vai falar daquele que está em você. E o que está em você, meu irmão, eu quero dizer algo para você nessa noite. O que está em você é aquele que te governa. Amém, queridos? Quando alguém diz assim: ó, eu sou dono do meu nariz, você vai dizer: eu era, eu não sou mais. Agora Cristo vive em mim. Já não sou mais eu, mas agora é Ele em mim, é Cristo em mim. E por quê? Quando Cristo em mim Ele é o quê? A esperança da glória. E glória é o que, irmão? O manifestar daqueles que creem, para ver o poder dele se manifestar em nós e através de nós. Cristo em você é a esperança da glória. As pessoas precisam ver em nós Jesus em nós. Porque vai ter pessoas, irmãos, eu não sei se vocês já se depararam com isso, pessoas que vai chegar assim e vai dizer assim: olha, você fala tanto de Jesus, mas eu nunca vi Jesus.
Alguém já se deparou com isso? Pessoas que vão dizer assim, você fala tanto desse Jesus, será que realmente ele existe? E eu quero dizer para você, ele não só existe, mas ele mora aí dentro. Em cada coraçãozinho que está aqui nessa noite, em cada coração que está em casa nos assistindo, Jesus mora aí, irmão, dentro de nós. E se ele mora dentro de nós, ele quer fazer morada só por um tempo? Não, ele quer fazer morada perpetuamente, eternamente. Jesus quer fazer morada nos dando todo dia a alegria de servir a Ele. Quem aqui gosta de servir a Jesus? Amém. Você gosta? Quando você sai da sua casa, com aquela convicção só, eu vou lá para adorar ao Senhor, eu vou lá para cultuar ao Senhor, eu vou lá por uma alegria ao Senhor, ainda que talvez na minha vida está tendo tristeza por algo que talvez aconteceu ou por algo que talvez esteja acontecendo, mas não é sobre o que está acontecendo, é sobre Ele que fará acontecer. E eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus vai fazer acontecer lá na sua casa. Enquanto você está aqui aonde? Na casa dele. Essa aqui, irmão, é uma casa de oração. E se essa é uma casa de oração, a gente vem aqui para quê? Para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor com alegria. Vocês acham que Ele vai ficar de braços cruzados sem fazer nada lá nos seus? Lá na sua casa? Lá no meio dos seus? Ou vocês acham que Jesus é aquele que simplesmente só quer para Ele e não quer dar aos outros? Jesus quer ser bom para todos. Fala para o irmão do seu lado. Meu irmão, Deus é bom para todos. É lamentável alguns dizerem assim, eu não acredito nessa verdade. Mas eu quero aqui nessa noite trazer o conhecimento dessa verdade. Abra comigo, por favor, em Salmos de número 145. Salmos de número 145. E o verso de número 9, quem puder ler a parte A para nós aqui nessa noite. O Senhor é bom para todos. Pronto, está aí, Gisele. Agora não tem como ninguém duvidar de você, porque a palavra do Senhor, ela mente, irmãos? Não. Se ninguém acreditar nela, esse é o mentiroso, porque ela é verdade. Agora, se a palavra do Senhor é verdade, nós temos que a ela obedecer. E nós vamos obedecer não por força, nem por violência. Nós vamos obedecê-la com coração grato. E grato por quê? Porque o Senhor é bom. Agora, quando nós dissermos isso para qualquer um, alguém vai falar, que é isso, Maria José? Deus é bom. Na situação que eu estou? Sim, na situação que você está. Que é isso, irmã Edna? Deus é bom com essa vida que eu levo? Sim, Deus é bom com essa vida que você leva. Mas essa vida é que Ele quer? Não. Então o que Deus quer? Salmo de número 100. Vamos voltar lá novamente. Verso de número 2, né, Gisele? Servir ao Senhor com alegria. Então, na minha tristeza, Deus quer que eu seja alegre. Sim. Na minha luta, Deus quer alegria em mim. Sim. Na minha prova, Deus quer que eu fique feliz. Sim. Mas por quê? Porque Ele é bom. E a bondade de Deus, ela não se discute. Ela apenas se aceita. Quem quer que aceitar a bondade? A bondade de Deus, irmão, não é para discutir, como muitas das vezes vão chegar para vocês e vão discutir. Que é isso, irmã Edna? Bondade de Deus desse jeito, bondade de Deus dessa forma, bondade de Deus nessa luta, bondade de Deus nessa enfermidade, bondade de Deus nesse estado que eu me encontro, bondade de Deus com essa prova que parece que nunca acaba, e você está dizendo que Deus é bom. Que Deus é esse que eu não consigo ainda saber? Olha, irmãos, Ele tem resposta para você, e nós aqui conhecemos, amém, queridos? Amém. Quem pode ir lá comigo em Salmos 46, verso 10, é um versículo que eu acredito que para muitos já está de cós salteado. Aquietai-vos e sabei o que, irmãos? Eu sou Deus. Pronto, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu agora já não discuto a bondade de Deus, mas eu aceito a bondade de Deus. Para quê? Para viver a bondade de Deus. Amém. E
Estamos, irmãos, em um ano da colheita. E quem aqui mexe com lavoura, né, irmão João? Vem cá, você colhe antes de plantar? Não. Então, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui nessa noite para você que vai colher é plantar no seu coração uma semente da palavra. E você que está em casa me assistindo nessa noite, nós queremos aqui, toda terça e domingo, plantar uma semente da palavra de Deus aí no seu coração. Porque se você crer, você não verá só a glória de Deus, mas você colherá da bondade de Deus e todas as bênçãos que já estão liberadas. Quem completa a frase? O ano da colheita. Deus tem bênçãos liberadas para quem? Para mim. Alguém vai dizer, e eu? Entra. Porque se estiver fora, só vai ver. Amém, queridos? Para ser abençoado, tem que estar dentro. Porque os que estiverem fora, só vão ver. E olha, o ano só começou. Mas enquanto ele não termina, há bênçãos já liberadas para cada um de vocês. Mas creiam e aceitem a bondade de Deus naquilo que Ele é, que é ser bom. Ele é bom. Ainda no verso de número 5 de Salmo 100, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A misericórdia do Senhor acaba? Não. Termina? Não. Ela tem limite? Não. Mas o que Deus quer fazer em nós para que a gente sinta essa misericórdia todo dia? Deus quer nos aperfeiçoar. Fala aí para o irmão que está do seu lado mais uma vez. Meu irmão, você vai ser aperfeiçoado esse ano. Porque, irmão, a semente, o plantio é o aperfeiçoamento. Porque a vitória vai ser a colheita. Amém, queridos? Lá em Salmos de número 138, vamos lá comigo, por favor. Salmos de número 138. A partir do versículo de número 8. Salmos de número 138, a partir do verso de número 8. O texto começa dizendo: o Senhor, o que, irmãos? Aperfeiçoará. O que? O que me concede. Ou seja, o que me cabe ser aperfeiçoado. Porque, gente, tem pessoas, e talvez nós podemos estar nesse meio, que precisa ainda ser aperfeiçoado. Está na casa do Senhor, congrega na casa do Senhor, já serve ao Senhor há muitos anos, mas ainda não entendeu o processo de Deus chamado aperfeiçoamento. E aperfeiçoar significa o que, irmãos? Lapidar, né? Dar aquele acabamento, quem é pedreiro aí sabe, né? Aquele acabamento, né? Verificar se não tem nada fora, se está tudo certinho. Para quê? Para poder exatamente colocar em evidência a obra da mão do Criador. E para isso nós precisamos ser aperfeiçoados. Muitos às vezes não entendem que o aperfeiçoamento do Senhor começa naquilo, irmã Edna, que ele diz o seguinte: quando Deus nos ama, e quem aqui acredita que Deus ama você? Amém. Então quando Deus nos ama, sabe o que a palavra de Deus fala? Quando Deus nos ama, o que Ele faz? Aperfeiçoa. Mas na tradução de outras diz assim, Gisele: quando Deus nos ama, Ele nos corrige. E o aperfeiçoamento começa aí, na correção, irmã Maria José. E às vezes as pessoas falam assim: eu não admito Ele me corrigindo, mas este tem idade até de ser meu filho. Olha, meu irmão, louva a Deus se eu tiver idade para ser seu filho. Porque se eu cuidar do seu filho, estou tendo o privilégio de poder te corrigir pela palavra, eu gostaria de ter você me corrigindo quando eu não tinha essa idade. Aleluia. Por isso, eu quero dizer para a igreja: o aperfeiçoamento vai começar com correção. Eu sei que nós estamos falando aqui de colheita. Eu sei que nós estamos falando aqui de bênçãos que vão ser liberadas. Amém, queridos? Amém. Mas nós precisamos entender que falta algo em nós. E esse algo que falta é o que? É o aperfeiçoamento. É a correção. E eu quero aqui deixar aberto para vocês. Por favor,
permitam ser corrigidos. Porque eu me coloco aqui como pastor de vocês para também ser corrigido. Fiquem à vontade para poder me chamar em qualquer aqui lugar e falar: pastor, tem algo que eu preciso falar com você. Porque, meu irmão, quanto mais eu ser corrigido por quem me ama, mais eu vou saber que a bondade dele está sobre mim. E tem muitos que não querem ser corrigidos, aí então, irmão, não conseguem compreender a bondade de Deus sobre ele. E a bondade de Deus faz com que ele e nele todas as coisas sejam agradáveis. Por isso, não é e não faz sentido algum vir para cá, cultuar aqui, fazer um compromisso de todas as terças-feiras, de estar aqui, mas não estar agradando ao Senhor na correção que Ele está dando. E a correção do Senhor, ela começa na palavra dizendo exatamente que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. E aí eu pergunto para você: como é que você está tratando lá na sua casa aqueles? Como é que você está tratando no meio da sua vizinhança local aqueles? Como que você está tratando em meio à sociedade aqui, seja no seu trabalho, na rua, no bairro, lá no supermercado, quando você está no carrinho de compra e alguém te espreme, lá quando você está na fila lá do carrinho de compra no supermercado, alguém ali sutilmente, mas com toda a má intenção, passa na sua frente. Como que você está tratando ele, meu irmão? Porque a palavra está dizendo o seguinte: olha, ele não nos tratou segundo os nossos pecados. E às vezes eu estou pecando como? Estou falando uma palavra de maldição àquele que merecia amor em forma de correção, de maneira testemunhada do que está dentro de você. E o que está dentro de nós? Jesus, o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que acalma, aquele que traz o alívio, amém, queridos? Aquele que nos traz a paciência, amém, queridos? Amém. Ou tem gente aqui que não é mais paciente? Aquele que nos traz a tranquilidade, aquele que nos traz assim o alívio para que a gente não saia da posição em que Deus está nos colocando. Por isso, para que nós possamos receber da colheita, vamos plantar uma palavra, a começar dentro de nós e agora através de nós, com aqueles que ainda não conhecem o que nós aqui estamos conhecendo. Assim, ninguém vai falar de você, mas vai falar de Deus em você. Porque, irmãos, quem aqui já não aprontou, irmãos? Eu já aprontei demais. Já contei até um pouquinho das historinhas lá, né, irmã Maria José? Mas, irmãos, hoje, sabe qual é a declaração que eu faço? E sabe qual é a narrativa que eu falo? Já não é mais eu, é Cristo em mim. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. E se tem algo que eu desejo, é a glória. Porque na glória eu sei que lá há descanso para todas as minhas inquietudes que eu tenho aqui nessa terra. Lá vai ter a paz verdadeira, onde aqui eu não tenho ela por completo. Lá não vai haver sofrimento como aqui às vezes eu passo por circunstância, seja ela qualquer. E quem não passa por circunstância aqui? Mas eu preciso entender que para tudo isso eu preciso ser corrigido. E essa correção ela vem de um aperfeiçoamento. Volta comigo em Salmo 138, aí no verso de número 8, aonde a palavra está dizendo: o Senhor o quê? Aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Eu preciso guardar isso no meu coração? Preciso. E eu preciso guardar isso no coração para quê? É que eu pergunto nessa noite. Por que é que nós precisamos guardar a palavra do Senhor no coração? Para a gente poder sentir Ele no nosso batimento de vida. Porque enquanto temos vida aqui, Deus ainda tem planos para cumprir aqui, na sua, na minha e na nossa vida. Porque quando finalizar o propósito do Senhor aqui, Ele nos chamará para estar lá. E eu faço uma pergunta nessa noite: alguém aqui deseja os céus? Então, meu irmão,
permita ser aperfeiçoado na terra. Permita ser aperfeiçoado enquanto aqui você vive. Olha, alguém já ouviu falar em quebra de braço? Que às vezes ao invés de você resistir, você tem que ceder. E tem hora, irmãos, que nós vamos ter que realmente o quê? Ceder. Mas ceder porque você não tem direito? Não. É porque agora dentro de você há aquele que não deixará você ficar envergonhado. Alguém vai dizer, nossa Maria José, nossa Denise, quem diria, cedeu para ele, cedeu para ela, deixou seu direito ser usado. Você vai dizer, não, eu fiz a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E tudo por quê? Porque Ele é bom. Só por causa disso? Não. Porque Ele não me tratou segundo os meus pecados. Como é que nós estamos tratando dentro da nossa casa o nosso próximo? Como é que nós estamos tratando na nossa casa membros, parentela da nossa família e do meio dos nossos familiares? Gente, eu já vi crente dizer o seguinte, olha, sabe o parente do meu esposo? Sei, eu não converso com nenhum deles. Sabe o parente da minha esposa, os tios dela? Eu não quero nem graça com eles. E aí, irmãos, está aqui no altar, pregando a palavra, a labachéria ainda. E quando chega em casa, lança maldição, esquecendo que Deus disse o quê? Eu não te tratei conforme os seus pecados. Por isso, meu irmão, vive, prega, para poder pregar aquilo que vive. Quando a gente prega o que vive, é você? Não, é o que está em você. E o que está em você, meu irmão, deixa eu falar algo para nós aqui, vale para mim. Jesus nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Então nessa noite eu quero dizer para você, você nunca perderá uma batalha. Ainda que talvez você perca algo, ou até mesmo perca alguém, mas você não perderá a batalha da sua salvação em Cristo e das bênçãos liberadas em Cristo para você. Salmos de número 135, verso de número 3. Salmos de número 135, versículo de número 3. Louvai ao Senhor, por quê, irmãos? Porque Ele é bom. Nossa, Maria José, todas as vezes que o Senhor é bom, não, está na palavra. Eu só digo o que está na palavra. Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Eu só digo o que está na palavra. O que eu disser que não está na palavra, eu estou falando na cara. É isso que você tem que viver, meu irmão. Você tem que dizer o que está na palavra. Porque você será medido no que você vive pela palavra. Já imaginou você falar de perdão pela palavra e não ser aquele que libera perdão por causa da palavra? Já imaginou você falar de amor pela palavra, mas ter dentro de si ódio dele ou dela, desprezando o conceito de amor pela palavra? Então, a regra é clara, nascida. Se pela palavra dela nós somos, pela palavra dela nós nos tornamos. E tornamos o que, pastor? Filhos de Deus, filhas de Deus, discípulos, discípulas de Jesus. A igreja viva de Deus. Amém. Porque não é placa, tá, irmãos? Não é denominação. O Evangelho agora, ele se encarnou, amém, queridos? Amém. Quem estava domingo aí com o pastor José Neves. O Evangelho agora, ele está onde? Dentro de nós, através
da terceira pessoa da Trindade. Quem é essa terceira pessoa? O Espírito Santo. E sabe o que Jesus disse? Para que vocês não fiquem órfãos, ou seja, sozinhos e solitários, eu vou enviar a quem? O Consolador. E qual é a função do Consolador, irmãos? Consolar. O que é que nós vivemos aqui no ano passado, irmã Gisele? Consolidação. Meu irmão, foi tanta consolidação, mas tanta consolidação, que até em meio à consolidação, Deus nos provou na própria consolidação. Em outubro nós não queríamos que acontecesse, no entanto, aconteceu. E como nós nos resistimos? Chorando por um lado, mas alegre por outro lado. Amém? Ela hoje não faz parte daqui, mas ela está muito melhor do que os que estão. Enquanto nós desejamos a vinda dele, ele foi bom porque levou ela já. E ela está lá, meu irmão, sendo cuidada, não tendo mais nenhum sofrimento sobre ela. E nós aqui nos preparando em aperfeiçoar. Permita ser aperfeiçoado. Aí no Salmo 135, verso de número 3, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Quando você chegar na casa do irmão para visitar, e se você bater no portão e lá ouvir do portão só reclamação, meu irmão, já entra pisando em ovos, porque não tem alegria e nem o cântico ali está sendo agradável. Agora eu pergunto para vocês, qual é o ano que nós estamos vivendo? O ano da colheita. E o que Deus está falando nessa noite para nós? Vocês precisam ser aperfeiçoados. E tudo por quê? Porque em nenhum momento no pecado de vocês eu tratei vocês como vocês mereciam. É por isso que Deus nos ama. É por isso que muitos não entendem quando a gente diz para ele, olha, Jesus te ama. Jesus ama você. E a pessoa olha como se fosse uma frase. Como se fosse simplesmente, tá, eu me amo. Jesus me ama. Tá. Você ainda acredita nisso? Sim. Eu não só acredito, como eu também vivo. E eu vivo o amor de Deus permitindo Ele o quê? Aperfeiçoar em meus erros. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que nós estamos fazendo, é errar. E estamos errando. E há instrução da palavra sobre isso. Venha comigo, por favor, em Mateus, capítulo de número 22. O livro de Mateus, capítulo de número 22. Nós precisamos, nessa noite, estar abertos à palavra de Deus, colocar em nosso coração e aceitar tudo que Ele tem para nós. Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso de número 29. O texto começa dizendo, deve ter uma vírgula aí no seu texto. O texto começa dizendo, o próprio Jesus dizendo o que, irmãos? Porém, respondendo-lhe, disse. E o que ele disse? Errais. Não é isso? Qual é a resposta de Jesus aqui nessa noite, nesse texto? Errais. Quem está buscando a resposta de Deus aqui nessa noite? Tá? Porque eu também estou. E sabe o que Deus, antes de me dar a minha resposta que eu quero, Ele está dando a resposta dele que eu preciso. E a resposta dele que eu preciso, que você precisa, você que está em casa precisa, a resposta dele está dizendo assim, ó, errais, ou seja, vocês estão errando. E errando como, pastor? Não conhecendo as Escrituras. Pega aí, levanta a mão, levanta aí a sua Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, essa Bíblia, ela revela Cristo. E através de Cristo, as promessas de Deus para se cumprir
por Cristo, em você e através de você. Mas por favor, não erre. Porque a gente está errando, as pessoas estão errando, irmã Edna. Estão errando, irmã Cida. Estão vivendo uma vida de erro. Estão vivendo uma vida de engano. Estão vivendo uma vida de farsa. Estão vivendo uma vida fantasiosa, de fábula. Porque a verdadeira vida em Cristo é aquela que, quando é Ele em nós, não mais somos nós que atuamos, que falamos, que reagimos. Agora nós só somos manifestados pela reação daquele que está dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, deixa eu falar algo para você, ele se entristece. E tem hora, meu irmão, que ele está expressando a tristeza dele, e nós estamos alegres em ver o quê? A desgraça do outro, a queda do outro. Nós estamos vendo aí nesses últimos tempos, pastores, lideranças, membros, igrejas caindo, e parece que para nós isso é festa. Não, meu irmão, tem que ser motivo de tristeza, porque eles estão o quê? Errando. E errando aonde? Não conhecendo as Escrituras. Aí você vai dizer, não, pastor, ele lê a Bíblia, ele tem várias Bíblias, ele fala assim em línguas, ele faz... Gente, Deus brada quando ele prega. Mas talvez ele está tratando o outro com um pecado que Deus não os tratou. Nós não podemos acusar ninguém, nem tampouco julgar ninguém, nem mais ainda trazer juízo a alguém. Nós temos que levar uma semente da palavra de Deus, e esta semente vai ter que produzir nele o fruto necessário de arrependimento, para que haja uma conversão genuína, e aí ele desfrutar das bênçãos liberadas, como eu e você iremos desfrutar, assim permitindo ao Senhor em minha, em sua e na nossa vida. Mas tudo isso converge para quê? Para o aperfeiçoamento, para a correção. Já viu alguém quando prega fala o seguinte: vixe, hoje ele vai estralar o chicote, hoje ele vai dar bordoada, hoje vai vir cajado. Meu irmão, quem prega cajado esquece que a palavra ela também traz falsa. Alguém já apanhou aí pela palavra? Já. Alguém já apanhou o pregador da palavra? Eu já. Pregador. Porque, meu irmão, se a palavra diz que Deus, quando nos ama, Ele corrige, a correção do Senhor já traz em nós correção, chicote. Mas ao mesmo tempo em que tomamos o conserto de Deus, no mesmo momento também recebemos o alívio. Eu quero que você nessa noite tome do conserto de Deus, mas receba do alívio de Deus. Porque Deus não quer tratar como o homem às vezes nos trata. Todos nós somos imperfeitos, mas Deus quer ver em nós uma perfeição. Chegaremos lá? Não. Mas é o caminho que nós temos que seguir? É. E nesse caminho da perfeição, Deus quer que nós tenhamos toda uma plenitude em aceitar a palavra. Porque quando a gente aceita a palavra do Senhor e a entende, nós vamos pegar esse versículo de Mateus capítulo 22, verso de número 29, quando diz, olha, errais não conhecendo as Escrituras, ela completa dizendo o que, irmãos? Nem o poder de Deus. Por que Deus não está fazendo mais no meio do seu povo? Não é essa a verdade. Deus continua sendo o mesmo. Amém, queridos? Deus, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Mas porque Deus não está fazendo? Na verdade não é porque Deus não está fazendo, é porque o povo está errando. E nós precisamos ser aperfeiçoados, aceitando a correção na palavra. Por isso, irmão, aonde você for, e alguém vir te bater pela palavra, rejeita. Porque não é o homem que nos bate,
é o Senhor que nos corrige. E Ele nos corrige com amor. E o amor de Deus, Ele nos constrange. Porque a gente vai dizer para Ele: eu não mereço, eu sou um pecador, eu fiz tudo errado, a culpa foi minha. E Ele vai dizer: nada disso eu vou me lembrar, se você agora reconhecer o que eu vou fazer com você. E sabe o que Deus fez por nós? Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós nele, ao crermos em seu nome, não perecêssemos mais, não sofrêssemos mais, mas agora nele a gente tem a vida eterna. E quando a gente tem a vida eterna, meu irmão, a gente fala de algo em que muitos às vezes não compreendem. E nós temos que daqui da parte de Deus, é que nessa congregação, eu louvo a Deus por essa congregação aqui, onde as pessoas incumbidas de trazer a palavra de Deus se preocupam em trazer o evangelho do Senhor naquilo que Ele é. Porque no dia que tiver pessoas aqui trazendo o que não é, nós seremos o primeiro a não aceitar o que vem daquilo que não é do Senhor. E eu quero falar para vocês nessa noite: examine as Escrituras. Porque as Escrituras, quando nós examinamos ela vai testificar de Jesus. E quando ela vai testificar de Jesus, você não pode aceitar alguém dizer para você: toma vergonha na sua cara. Não, meu irmão, não tem isso não. Isso é afronta, isso é desrespeito. A gente pode dizer exatamente, sabe o quê? Vigia, meu irmão. Porque aquele que vem vai vir como um ladrão e não avisará, e quando menos imaginar, ele veio, levou a sua igreja e você pode ficar de fora. Então, venha, congregue, cultua, se arrependa e se converta. E na sua conversão, aceita o aperfeiçoamento de Deus, aceita a correção do Senhor, aceita os ensinos de Jesus, guarde no seu coração e traz testemunho do que Ele é, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer, porque tem colheita para você poder colher, tem bênçãos liberadas para você. E nós não vamos estar aqui enganando ninguém e falar só de bênção, se eu também não falar do plantio, do preparo da terra. E o preparo da terra é: permita ser corrigido, permita ser aperfeiçoado, permita olhar para dentro de você e examinar: peraí, eu estou errando aqui, eu estou errando aqui, eu estou fazendo algo de errado ali, e isso que eu estou fazendo não pode ser desagradável àquele que eu sirvo, porque a Ele eu vou com alegria, porque Deus, Ele se alegra do seu povo, e Deus tem se alegrado de você. E Ele ainda quer mais, Ele quer se alegrar de você em todos os momentos. Momentos de dor, momentos de luta, momentos de prova. Porque, irmãos, Deus não nos prometeu uma vida fácil. Ele disse na sua palavra que teríamos nesse mundo o quê? Tribulações e aflições. Então Ele não tirou isso de nós. Quem trouxer outra coisa diferente disso, examine as Escrituras, porque ela não testifica disso. O que Deus tem de garantia para alívio do seu povo é uma salvação garantida em Cristo Jesus, aonde nos céus não haverá mais nenhum sofrimento. Mas na terra passaremos por tribulações, passaremos por lutas, teremos perdas, passaremos por enfermidades, passaremos por situações que às vezes alguém vai dizer: mas e o seu Deus? Ele não é poderoso para curar? Sim, mas se Ele não curar, não é por causa disso que eu vou deixar Ele. Se Ele não me curar, é aí que eu quero mais Ele, porque agora eu só dependo dEle. Porque, meu irmão, alguém já viu aqui um médico chamar alguém da família e dizer o seguinte: olha, nós aqui não podemos fazer mais nada, tudo que foi feito a gente fez, e agora é só vocês aguardarem? Alguém já passou por isso? Porque eu já passei. E aí, irmãos, quando o médico coloca o final, é aí que Deus entra com o início. Início. Porque na vida do crente, não importa como começa, mas importa como vai terminar.
E às vezes, para alguns, não haverá cura. Mas louva a Deus que haverá salvação. Essa igreja aqui nasceu para salvar uma alma. Hoje, ela é uma igreja responsável em levar a palavra de Deus para salvar vidas através do Evangelho de Jesus. E eu quero aqui trazer para os irmãos que quando Jesus diz assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque, meu irmão, Deus não quer dizer que Ele limitou o seu poder. Deus, Ele tem poder para mudar a história de qualquer um. Mas nós às vezes estamos errando por não conhecer as Escrituras, a começar em saber da bondade do Senhor. Salmos de número 23. Livro de Salmos, número 23. Salmo de número 23, a partir do versículo de número 6. A palavra do Senhor diz: certamente que a bondade, e o que mais? E a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que mais? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui o salmista está dizendo, enquanto a bondade de Deus for na minha vida e a misericórdia dele me assistir, eu vou habitar na casa dele enquanto vida ele me der. Porque quanto mais eu não tiver essa vida, eu sei que eu viverei com ele eternamente. O que o salmista está dizendo, irmãos, começando aqui nesse texto, olha o verso de número 6, é o texto que aqui começa dizendo exatamente o que? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Salmos de número 25, a partir do verso de número 5, a palavra do Senhor diz o que? Quem pode ler aí? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Quem está esperando pelo Senhor aí todo dia? É nisto que a minha mente, é nisso que o meu coração tem que estar ansiando, esperando o Senhor todo dia, mas esperando em que? Só na vinda dele? Não, irmão. Esperando nas bênçãos liberadas dele, esperando na misericórdia dele, esperando na graça dele, esperando no favor de Deus, esperando na bondade do Senhor. Para quê? Para que a gente possa caminhar não mais errando. Olha o verso de número 4. Faz-me saber os teus caminhos. O que Deus está falando aqui nessa noite? Faz-me saber. E o que, irmãos? Os teus caminhos. Quando nós caminhamos com Deus, caminhamos com Jesus, temos uma tranquilidade que nele nós não estaremos perdidos. Quando você conversa com qualquer pessoa que não conhece a Deus, a primeira coisa que ela diz para você é: parece que eu estou perdido, tudo não tem sentido, tudo está diferente, tudo está ao contrário. E sabe o que outras dizem, irmãos? Tudo está dando errado. Olha a palavra que eu estou dizendo. Tudo está dando errado. Aí quando você pega essa palavra-chave, errado, você vai lembrar de quê? Erro. E se você vai lembrar de erro, você vai lembrar das Escrituras. E as Escrituras dizem o quê? Errais. E por quê? Não conhecendo as Escrituras. Aí você vai dizer para aquela pessoa: você tem lido a Bíblia? Leio. Você tem praticado? Ah, meu irmão, é porque é assim. Aí ela começa a dar as desculpas. Entrou as desculpas, meu irmão. Deus se silencia guardando a posição. E Deus quer que o seu povo esteja posicionado.
Nós temos que nos posicionar, igreja. Nós temos que nos posicionar em oração, em intercessão, em congregar, em ler a Bíblia, em participar cada vez mais dos ensinos da igreja local, onde nós aqui estamos, trazendo aqui para a Aliança Eterna. Nós temos que nos posicionar em fazer parte de um GC, em toda sexta-feira trazer as necessidades para apresentar na tarde da oração. Talvez, se não puder vir lá da sua casa, apresente lá ao Senhor, porque Deus, o pastor Zé Neves deve ter pregado isso aqui domingo. Deus, Ele é onipresente. Aonde você estiver, adivinha quem vai estar lá? O Senhor. Agora, por que o Senhor vai estar lá? Porque na verdade não é lá, é na pessoa que está dentro dele lá. E eu volto para vocês de novo. Aonde o Senhor está aí dentro de você? Dentro de você. Então, se você estiver lá na casa dos seus pais, lá na casa dos seus filhos, lá na vizinha, lá no hospital, lá no supermercado, aonde quer que seja, o Senhor vai estar ali. E Ele vai estar ali para fazer o quê? Aquilo que só Ele pode fazer. Porque vocês acham que nós podemos fazer? Não. Quem pode fazer é o que está em nós. Porque o que está em nós é maior do que o que está fora de nós. Amém. O que está fora de nós, para muitos, tem trazido nesses últimos dias, Gisele, medo. Gente, eu tenho ouvido nesses últimos dias cristão dizendo assim: pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo desse mundo. Eu estou com medo de tudo que está acontecendo. Parece que foi anteontem, teve um assassinato lá no centro da cidade. Um jovem matou 2. E aí as pessoas falam assim: eu estou com medo. Medo. Peraí, meu irmão. Quando você está dentro da congregação do Senhor, servindo a Ele com alegria, apresentando a Ele com cântico, Ele está te guardando do que está acontecendo lá fora. Aleluia. E aí, quando você sai daqui e vai para fora, Ele já preparou o caminho de proteção para você chegar lá, tão abençoado e cheio, que não vai permitir o diabo roubar a sua paz. Aleluia. E nem roubar a alegria de você ter. Mas a gente tem escutado: olha, eu não sei mais o que eu faço, está difícil, irmã Cida, está perigoso demais. Sim, irmão, está perigoso, sim, eu não tiro a sua razão. Mas quem é o seu escudo? Quem é a sua proteção? O que diz lá no livro de Salmos? Que se o Senhor não guardar a sua casa, em vão é o cara da motinha que passa. Não tem? Não tem o cara da motinha que passa, apita, né? Aí ele vira a esquina, o Senhor não está guardando, o bandido entra. Mas quando o Senhor, Maria José, quando o Senhor guarda, sabe? Quando o Senhor guarda, os anjos posicionados, o mal intencionado, quando vem, irmão, só você que não vê, porque ele vê. Ele vê algo diferente, ele fala: não vou entrar, está perigoso entrar, alguém vai me ver, não está bom. Aí ele vai voltar. Por quê? Porque quem está na guarda é o que te guarda. Quem está na proteção é o que te protege. Aí nós vamos viver aquele perigo de falar: eu não passo nessa rua não. Peraí, irmão, quem é que está com você? Não, pastor, mas aí você está ignorando a vigilância. Não, meu irmão, a vigilância. Deixa eu falar algo para você. Se tem um bairro que é muito considerado que tem malandro, é a Vila Branca, é o Santos Dumont, é a Santa Terezinha. E nós moramos aqui, eu cresci aqui nesse bairro. Quando eu estudava na faculdade, uma vez eu desci, e a minha mãe morava ali na rua aí. Então eu desci de ônibus, passei na casa dela, e eu morava no industrial, eu tinha que passar por dentro do campo, sabe? Do antigo aeroporto aqui. E quando eu passei na esquina, 2 pessoas falaram assim: mão na cabeça e não olha para trás.
Eu coloquei a mão na cabeça e não olhei para trás. Aí o outro falou, para, é Rod? Pode ir, Rod. Ô, isso aqui é de boa, videodete. Meu irmão, vocês acham que foi o bandido? Vocês acham que foi o malandro? O Senhor. O Senhor. Atravessei esse aeroporto, esse campo aí inúmeras vezes. Aí alguém fala assim, olha, você não vigiou, porque você tinha que dar a volta. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei a volta. No dia que eu dei a volta, perto do posto Luciana, me assaltaram. E era iluminado. Era com luz, gente passando, e eu fui assaltado. Quando eu volto a passar aqui por dentro, não tinha um assalto. Sabe por quê? Todas as vezes que eu adentrava, quando menos imaginava, passava a polícia na viatura. E quando passava a polícia na viatura, que eles olhavam para mim, sabe o que eles faziam? Entra no carro, a gente atravessa pelo outro lado. Que cuidado era esse, irmãos? O Senhor. Não estou estimulando ninguém a fazer isso. Eu estou dizendo que quando o Senhor é conosco, aonde não tem ninguém, Ele faz chegar alguém. Na sua casa, quando não tiver nada de ninguém, Deus vai permitir que chegue alguém. Nem para dizer assim, ó, o que você está precisando. Porque nós somos uma igreja, irmãos, pronta para servir, pequena para formar. E a gente gosta de servir. Se tem uma coisa que nós aqui gostamos é de servir. Porque quando a gente serve a cada um de vocês, não pensem que é por vocês. É por causa do Senhor para com vocês. Porque, gente, vocês oram. Vocês pedem a ajuda do Senhor. Resposta, socorro. E Deus manda. Até naquele que você fala, ó, recebi uma ligação hoje, adivinha, de quem? De alguém. Quem é esse alguém? Nunca imaginava. Pois é isso que Deus faz. O nosso Deus, Ele nos surpreende. Deus vai surpreender vocês. Deus vai nos surpreender. Salmos de número 91. Livro de Salmos de número 91. Louvado seja Deus que hoje, terça-feira, é um culto de ensino da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Acho que ninguém está enjoado aqui, não está? Não. Agora, Salmos de número 91. A partir do verso de número 2. Salmos de número 91, a partir do verso de número 2. O texto diz o quê? Direi do Senhor. Mais uma vez. Direi do Senhor. Por quê? Ele é o meu Deus. Quem mais? E a minha fortaleza, e nele confiarei. Mais uma vez. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa semana, gente, vocês vão ligar para qualquer um aqui da igreja. Amém. E vão declarar essa verdade para ele. Principalmente aqueles que não vieram hoje. Amém. Olha aí do lado, você vai ver que está faltando gente. Você vai pegar o WhatsApp, o telefone, nem que você manda de áudio, mas você vai dizer, olha, eu direi do Senhor que Ele é o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você tem que confiar. Amém, Jesus. Estamos combinados? Amém. Você vai dizer isso para o irmão que está do seu lado. Glória a Deus. É uma forma dele entender que para ele colher, ele precisa o quê? Plantar, mas antes do plantio, ele precisa ser aperfeiçoado, corrigido, receber do Senhor o alívio na palavra dele, para estar forte pela palavra dele. Verso de número 9 ainda desse texto. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. E o que mais? O Altíssimo é a tua habitação. Habitação. Olha o verso de número 11. Porque aos seus anjos dará ordem. A quem? A Deus. Isso, é isso que eu quero que você veja. Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Para quê?
para me guardar em todos os meus caminhos. Eu não sei qual é o caminho da sua casa, mas quando você estiver aí, tem anjo já posicionado. Amém. Pronto, meu irmão. E deixa eu falar uma coisa para você. Quem tiver aí qualquer tipo de armamento, a espada e escudo dos anjos é muito mais forte. O escudo protetor do Deus que você serve não deixa nada te atingir. E nessa noite eu quero declarar para você: não permita nada te atingir, irmão. Não permita uma palavra negativa te atingir. Não permita uma palavra de inveja te atingir. Não permita uma palavra de estrago, uma palavra maldosa, uma palavra maliciosa te atingir. Não permita isso. E como você não vai permitir? Você vai dizer exatamente o seguinte: direi do Senhor, Ele é o que? Meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí você vai entender que Deus vai te dar uma bondade na sua palavra, dizendo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Verso de número 16. Dar-me-ei o que? Abundância de dias. E me mostrarei a minha salvação. Antes da salvação, o que Deus está dando aqui nessa noite? Abundância de dias. Mas Ele quer começar dizendo para você o seguinte: viva intensamente o hoje. Porque tudo para o Senhor depende do dia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Amém. E nesse dia, a prova é Ele que Ele permitiu você estar aqui. Vivo, viva para louvar a Ele com alegria. Tomar posse de todas as suas verdades. Olha o verso de número 12. Eles te sustentarão nas suas mãos. Quem são eles? Os anjos do Senhor, para que não tropeces com teu pé em pedra. Gente, tropeçar o pé em pedra aqui não é essa pedra somente física, não. É uma palavra de orientação errada para você cair numa cilada. Por isso, tenha cuidado de quem você escuta, o que você escuta, e examine a vida daquele que traz uma palavra aos seus ouvidos. Amém, Jesus. Tenha da parte de Deus discernimento, para não cair no que nós lemos lá em Mateus 22, dizendo: não erre. Quando alguém disser: olha, Deus mandou te dizer, e ele dizer algo ali, busque o discernimento para saber se ele vive o que ele está te entregando. Porque muitos estão errando, porque estão abrindo o coração a uma palavra de engano, acobertada no Evangelho, daquele que não está vivendo o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho de Jesus, é que eu estou caminhando para o encerramento. O Evangelho de Deus, meu irmão, eu quero que você guarde isso no seu coração. Na vida de qualquer pessoa, irmã Edna, ela não traz contenda. O Evangelho de Deus, na vida de qualquer um que levar para você a palavra, não traz dissolução, não traz briga, não traz desunião, não traz inimizade. Mais ainda, toma posse nessa palavra, mas não do que eu vou dizer, mas posse do entendimento dessa verdade. A palavra do Senhor no Evangelho pleno de Jesus não traz fofoca. Então, por favor, não seja e nem permita fofoqueiro na vida de vocês. Retenha o que é bom, a palavra, e despreze o que não é da palavra. Fofoca não é do Senhor. E quem é fofoqueiro traz mentira. E quem traz mentira é mentiroso. E quem é mentiroso é filho do diabo. Era assim que eu queria terminar esse estudo.
para que eu e você pudéssemos sair daqui cheios da verdade de Deus, porque tem colheita para o seu povo. Fica de pé em nome. Vamos orar em nome do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra, a qual o Senhor ministrou aqui aos nossos corações. Permitiu, Pai, que recebêssemos todo o ensino, Pai, das suas escrituras. Pai, eu peço aqui, ó Deus, aos teus filhos, Pai, que têm ouvido essa palavra e aqueles que têm me assistido em casa. Deus, que eles venham ser cheios da plenitude do Espírito Santo, para que eles possam viver, Pai, os planos do Senhor e uma vida abundante da sua graça e da sua bondade. Que o Senhor possa nos levar para as nossas casas, para os nossos lares, debaixo da tua santa e bendita proteção. Perdoa os pecados, ó Deus, e os erros do seu povo, e permita-nos, Pai, compreender a verdade das suas escrituras e nos examinar diante delas, porque nelas, ó Deus, o Senhor testifica de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, Pai, eu peço àqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo do Senhor visite e convença cada um do seu pecado, da justiça e do juízo, e permita ser cheios do Espírito Santo, se convertendo ao Senhor Jesus. Guarda a casa e a família de cada um dos meus irmãos. Permita-nos, Pai, que vivamos a melhor semana, Senhor, desta vida. Como assim o Senhor só nos dá o hoje, e o amanhã pertence a Ti. Pai, nós gostaríamos, ó Deus, de viver este ano da colheita em tudo que o Senhor já liberou para o seu povo. E eu quero aqui profetizar que na vida da sua igreja, o Senhor seja abundante em alegria, em favor e graça, em nome de Jesus. Aquele Pai que um dia desviou, ó Deus, que se afastou e que já não está mais nos seus caminhos, este que me ouve em casa, ó Deus, que ele possa voltar arrependido e dizer: eu quero de novo ter a minha vida toda nas mãos do Senhor e viver todo o plano de salvação em Cristo Jesus. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, e essa igreja diz amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde em nome